que faz um analista e um cientista de dados? Bom, se você tem interesse nessa área e não sabe a diferença entre as duas funções, chega de ficar com dúvida. Começando pelo analista de dados, é o profissional que trabalha com a coleta, a organização e a análise de dados para ajudar as empresas a tomar decisões. Então, imagina que você é o Sherlock Holmes da empresa, que precisa investigar os números para descobrir insights, tendências e padrões. Em resumo, o analista de dados precisa olhar o presente e o passado para entender o que aconteceu e por quê. Você já sabe que um bom analista precisa transformar dados brutos em informações acessíveis para o rumo do negócio ou de uma área. Mas quais são as habilidades necessárias para o dia a dia da profissão? A primeira é analisar dados, obviamente. Você vai precisar interpretar e extrair insights importantes dessas informações. Para isso, vai ter que lidar com ferramentas específicas. Segundo, saber linguagem de programação, como Python, R ou SQL, que são indispensáveis para manipular e analisar grandes volumes de dados. Terceiro, tem que ter conhecimento em estatística para entender distribuição de dados, probabilidade, testes de hipóteses, regressão e por aí vai. Quarto, precisa dominar a organização e gerenciamento de bases de dados, e isso inclui o skill de limpar e preparar os dados para a etapa de análise. Por último, conhecer as ferramentas de visualização, como Tableau, Power BI ou D3.js para poder criar gráficos e dashboards para a interpretação desses dados. Tudo que eu falei são qualificações básicas para trabalhar como analista. Além disso, tem entendimento do negócio, saber se comunicar bem para apresentar os dados e um pensamento crítico são a base para se destacar. E na prática, como seria a sua atuação? Por exemplo, você pode analisar dados de vendas para identificar quais produtos estão vendendo melhor em diferentes lugares e criar um dashboard com estes dados. São inúmeras as possibilidades de entregar valor como analista de dados, porque as empresas precisam de informações para definir caminhos e estratégias futuras. Tá, mas e o cientista de dados? A missão desse profissional ela vai além da análise. Ele precisa trabalhar com um grande volume de dados, aplicar modelos estatísticos e algoritmos para prever o futuro. Basicamente, usa a matemática, a estatística e a programação para criar modelos preditivos. Ou seja, o cientista de dados precisa criar soluções que olham para frente, com foco em inovação. Por isso, esse profissional usa bastante machine learning, inteligência artificial e muitas outras ferramentas para tornar isso possível. Em relação às qualificações e habilidades, o cientista precisa ter um nível de programação mais avançado, ou seja, apresentar a proficiência em Python, R e SQL. O conhecimento mais profundo de estatística e matemática avançada também é fundamental. Álgebra linear, cálculo e probabilidade fazem parte do desenvolvimento de machine learning e da análise de padrões de dados. E por falar em machine learning, você precisa saber criar, treinar e validar modelos de aprendizado de máquina, incluindo regressões, árvores de decisão, redes neurais, clustering e outros algoritmos. Além disso, faz parte da rotina trabalhar com um grande volume de dados e precisa usar ferramentas como pandas e bibliotecas de visualização. Para resumir o escopo, tá? O cientista precisa ter experiência com o tratamento de dados, desde a limpeza e a preparação para análise, conhecimento em ferramentas de Big Data e de visualização. Na prática, você pode desenvolver um modelo de Machine Learning para prever quais produtos vão ter mais demanda no próximo trimestre, utilizando dados históricos de vendas, sazonalidade e outras variáveis também. E quais as diferenças entre o analista e o cientista de dados? O analista é ótimo para entender o que já aconteceu e o cientista de dados está focado mais no que vai acontecer. Portanto, essa dupla ela é essencial dentro de um time de dados integrado a outras áreas de produto. Porque enquanto um identifica problemas, insights e tendências, o outro vai precisar desses insumos para construir soluções para o futuro. Ambos precisam de uma base sólida em dados, embora sejam especializações diferentes. E uma curiosidade importante, até 2030, as duas profissões serão as mais requisitadas pelo mercado brasileiro, segundo um estudo conduzido pela TOTUS neste ano. Então, se você quer se tornar um analista de dados, eu vou deixar um link na descrição de uma masterclass de um case prático do Nubank. É aquele tipo de aula obrigatória para entender como a análise de dados pode fazer a diferença na estratégia de um negócio. Depois que você assistir, conta pra gente o que você achou. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma,
Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal da PM3, que tem um monte de conteúdo sobre produto digital para você explorar. Muito obrigada por assistir e até a próxima!